Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Nosso Deus não falha jamais. Podemos confiar em suas promessas, podemos encher o nosso coração de esperança. Meus irmãos, estamos ao longo das quartas-feiras do mês de junho, meditando a respeito do livro do profeta Oséias, o primeiro profeta da coleção dos profetas menores, esse sendo o maior dos livros dos profetas menores, com 14 capítulos. Nós já tivemos 3 reflexões. Hoje pensei que estaríamos encerrando essa jornada, mas nós teremos mais um encontro. O livro do profeta Oséias é dividido em 3 grandes blocos. O primeiro bloco vai do primeiro capítulo até o capítulo 3, onde nos é apresentada a história de vida do profeta Oséias e todo aquele dilema conjugal que ele experimentou com uma traição da sua esposa e depois ele reatando os seus laços matrimoniais com ela. A partir do capítulo 4 até o capítulo 11, nós entramos então num bloco que é uma coletânea de poesias, que tem ali avisos e até decretos do Senhor com relação ao povo de Israel. E cada um desses blocos terminam com uma poesia. Hoje nós iremos meditar no capítulo 11, que é o fechamento desse segundo bloco, uma poesia que expressa o amor de Deus Pai, como um pai que está com o coração dividido ao ter que disciplinar o seu filho. E no nosso próximo encontro nós estaremos então encerrando a série desse livro no capítulo 14, com o fechamento, com a última grande poesia do livro de Oséias. O livro de Oséias, por mais que traga uma série de disciplinas e castigos sobre o povo de Israel, é um livro que nos fala sobre o amor de Deus. Um amor insistente, um amor que permanece mesmo diante da inconstância e da infidelidade do povo de Israel. E essa história de amor é uma história talvez difícil de ser contemplada nos nossos dias. Porque nós vivemos uma era que falar a respeito de disciplina não é falar de amor. Parece que a disciplina não acompanha um pai amoroso, por exemplo. Não é verdade que o livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 6, nos ensina. Porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor disciplina o filho a quem ama. Nós entendemos que faz parte do amor de pai disciplinar o seu filho, colocá-lo novamente no rumo. Mas nós pensamos sempre a respeito de um amor perdoador e que passa a mão sobre os erros e que tem uma paciência enorme. O amor de Deus tem todas essas circunstâncias, mas não é um amor leviano, um amor que nos ama e deseja o nosso fim. Pelo contrário, é um amor que está sempre disposto a nos oferecer uma nova oportunidade, um novo rumo. O povo de Israel vivia de maneira obstinada em pecar. A corrupção estava sobre todo o reinado de Efraim. E quando nós vamos lendo as consequências de tudo isso, o que Deus está trazendo para esse povo, em cada uma dessas poesias, em cada um desses alertas, é que aquilo que nós plantamos, isso de alguma forma nós iremos colher. E quando chega no verso 11, nesse capítulo que iremos meditar agora, o Senhor assume esse papel paternalista e fala como é que está o seu coração diante da disciplina iminente que haveria de chegar a Israel. Quero te convidar a ler comigo esse texto. Nós iremos fazer a primeira leitura até o verso 4 e depois nós iremos concluir então o capítulo. O texto bíblico nos diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito o chamei o meu filho. Quando mais eu o chamava, tanto mais se ia
da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Tratei-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. A figura utilizada pelo profeta Oséias é de um pai que desde o primeiro momento de vida do seu filho se faz presente. Se faz presente nos pequenos detalhes da jornada do seu filho. Um pai que está ensinando os primeiros passos, um pai que está, de alguma maneira, livrando o seu filho de possíveis acidentes. O texto começa assumindo, então, essa paternidade divina por meio de uma adoção, por meio de um chamado. O primeiro verso nos diz que Deus tirou o seu filho, o seu povo, como uma criança onde estava convivendo. O povo de Israel estava como escravo no Egito, quando Deus os chamou. E o texto vai nos dizendo que quanto mais Deus chamava o povo de Israel para estar perto, mais o povo se distanciava. Mais o povo continuava obstinado nas suas práticas de idolatria, de sacrifícios a outros deuses. E ele começa então a falar como é que ele estava ali tentando ensinar a Efraim a andar, ou tentando carregá-lo nos seus braços, e eles não conseguiam perceber todo esse cuidado do Senhor. Quando nós lemos toda aquela narrativa de Moisés no deserto, durante aqueles 40 anos, nós observamos de uma maneira muito clara como Deus se revelou de maneira gloriosa, poderosa, como ficou evidente os seus atributos, quantos milagres o povo pôde contemplar, e quanta desobediência e murmuração permeava naquele povo. Não foi por ausência de manifestação divina. Parece que quanto mais Deus agia em favor daquele povo, mais obstinado e murmurador aquele povo se tornava. E olhe que é um povo que saiu da escravidão. É um povo que tinha saído de uma condição horrível, um povo que tinha perdido a sua identidade. E agora, Deus está dando para esse povo não apenas a liberdade, mas está dando uma identidade. Vocês são filhos de Deus. Vocês pertencem ao próprio Deus. Deus decide então fazer esse movimento com o povo, e durante a jornada do próprio deserto, inúmeras vezes, o povo traiu a confiança do Senhor, se entregando a outros ídolos. O povo ficou obstinado nas suas práticas pecaminosas. Enfim, esse cenário nós já conhecemos. Isso foi permeando toda a história do povo de Israel, até que chegou um momento em que era necessário uma disciplina do Senhor com maior rigor. Era necessário, de fato, que o Senhor mudasse a estratégia com o seu povo. O que me chama a atenção são essas duas expressões desse primeiro texto que nós lemos, quando ele nos fala, eu ensinei a andar e tomei pelos braços. Foi o Senhor que mostrou para o povo de Israel qual deveria ser a conduta, como eles deveriam se portar na sua história, na sua vida, como eles deveriam interagir com os outros povos. E esse Deus que estava ensinando a andar foi o mesmo Deus que prometeu cuidar desse povo com a sua mão poderosa sustentando esse povo. Mas o que nós percebemos ao longo da história do povo de Israel é que todas as vezes que esse povo conseguia de alguma maneira prosperar, conseguia de alguma maneira se emancipar, ter um pouquinho mais de qualidade de vida, esse povo se afastava do Senhor. E esse foi um alerta feito por Moisés ainda no deserto. Lá em Deuteronômio capítulo 8, o grande alerta do Senhor para o povo é que depois deles terem se fartado com a nova terra,
com a terra que manava leite e mel, depois de terem constituído suas casas, terem seus filhos e muitos gados, eles não viessem a se distanciar do Senhor. Mas a gente percebe de forma até enfadonha que a história de Israel é marcada por esse ciclo de prosperidade, desvio moral, desvio de idolatria, arrependimento e uma mudança do Senhor, e esse ciclo vai desde o livro de Juízes, enfim, entrando em todo o período dos reis. Mas nesse momento aqui, o Senhor quer deixar claro para o povo de Israel que não foi por falta de amor, não foi por falta de ensino, não foi por falta de cuidado que esse povo estava vivendo o que estava vivendo. Nós estamos vivendo um tempo onde é extremamente comum que pais se perguntem: aonde foi que eu errei na criação dos meus filhos? Constantemente eu recebo pais no gabinete pastoral que chegam com o coração amargurado, com o coração entristecido, e o questionamento sempre é: pastor, onde eu errei? Qual foi o meu erro? E eu sinto de alguma forma, de uma maneira extremamente poética nesse texto, o Senhor querendo deixar claro para o povo de Israel que o problema deles estava neles. Não foi por falta de oportunidade, não foi por falta de alerta. E muitas vezes essa é a resposta que eu dou para os pais. A gente sabe que tem muitos pais que são negligentes. A gente sabe de muitos pais que são omissos. Mas nós entendemos que temos uma responsabilidade que pertence apenas a nós mesmos, que foi dada pelo próprio Deus. Todos nós temos responsabilidade sobre as nossas escolhas. E é comum também receber adolescentes que culpam os seus pais por tudo. Tudo que der errado, a culpa é do pai. Na verdade, eu não sei se isso é a moda nos consultórios de psicologia, que quando vai fazer qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de terapia, as primeiras perguntas, lógico, tem a ver com a família de origem, mas vai ou não vai, a culpa sempre está no pai, sempre está na mãe. E a gente tem uma geração que faz terapia e volta da terapia não melhor, mas volta da terapia cheia de acusações, pronto para dizer: a culpa é sua. Sabe, desde que o mundo é mundo, a gente fica procurando alguém para assumir a responsabilidade por nossas péssimas escolhas. Israel estava prestes a deixar de existir enquanto povo. O Império Assírio iria dominá-lo. E naquele contexto de dominação do Império Assírio, por escolha de Israel de se ajuntar com eles, o Senhor estava deixando claro: olha, vocês são meus filhos. Eu amo vocês, eu eduquei vocês, eu ensinei vocês, mas vocês não perceberam que quem promovia cura a vocês era eu. Quem estava literalmente cuidando de vocês era eu. O verso 4 nos diz o seguinte: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo sobre as queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. A segunda figura utilizada aqui já não é mais de um filho, mas é de um animal de estimação. Deus fala a respeito desse povo como se esse povo, de alguma maneira, fosse de uma maneira animalesca. E ele diz: mesmo vocês agindo dessa forma, eu tratei vocês como um animal de estimação, com todo carinho. Eu não coloquei um jugo pesado sobre os pescoços de vocês. Isso nos faz lembrar o que diz no capítulo 10, no versículo 12 e 13. Olha só o que diz esse texto. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de poçuios, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. O verso 10, o capítulo 10, que nós acabamos de ler um trecho dele, nos fala sobre Deus pegando o seu povo e dizendo: olha,
vocês são como um animal, eu estou colocando à disposição de vocês todo o instrumento para arar a terra, para cultivar a terra, para que vocês possam semear. E ele estava colocando num campo virgem, um campo que nunca tinha sido plantado nada, dizendo, olha, aquilo que vocês plantarem vai prosperar. Mas a resposta que tivemos é que eles não souberam plantar aquilo que era bom. O verso 13 vai dizer que o que eles araram na terra foi malícia, e por isso tinha as suas consequências. O capítulo 8 de Oséias, o verso 7, tem um ditado popular que nos diz assim: porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-las-ão os estrangeiros. Está falando sobre plantar vento e colher tempestade, como nós falamos nos nossos dias. O povo plantou aquilo que era mal. E a resposta do Senhor é, mesmo que venha uma colheita para vocês, vocês não irão desfrutar delas. Outras pessoas se satisfarão, mas não vocês. Porque o povo agia com essa perversidade. E Deus está então orientando o seu povo, olha, não foi por falta de uma boa terra, não foi por falta de oportunidade. Vocês tiveram tudo à disposição de vocês. E essa introdução que está sendo feita aqui é muito importante para a gente hoje. Porque esse cenário de ficarmos procurando culpados, procurando pessoas que justifiquem as nossas dificuldades, as nossas mazelas, é extremamente comum. E o que nós vemos aqui é que por mais que eu e você possamos ter a melhor oportunidade de todas, por mais que eu e você tenhamos todo o cuidado e carinho, se as nossas escolhas forem ruins, o resultado será ruim, independente de onde a gente esteja. E a história bíblica nos mostra que muitas vezes o povo com uma péssima terra, sem muitos cuidados e oportunidades, conseguiram prosperar. Porque o que faz a diferença nesse enredo todo é o quanto eu e você dependemos do Senhor. O quanto eu e você atentamos para o cuidado dEle. Se tem algo que nós precisamos guardar no coração, diante de todo o livro de Oséias, é que independente da nossa postura, nosso Deus continua nos dando oportunidades, continua nos amando. A grande pergunta que fica do livro de Oséias é qual será a nossa última oportunidade? Qual vai ser a nossa última esperança? Porque dia após dia, o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado condições. A sequência do capítulo 11 nos diz assim, versículo 5. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, e se é concitado a dirigir-se acima, em outras palavras, conclamados a adorar o Senhor, ninguém o faz. Verso 8, o Senhor diz assim: como te deixarei, ó Efraim? Como te entregarei, ó Israel? Como te farei como Adimá? Como te fazer-te-ei a Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei a destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Vamos pausar por aqui essa leitura. Esse bloco, então, Deus começa a manifestar qual seria o real castigo que o seu povo haveria de padecer. E ele começa dizendo, olha, vocês não vão voltar ao Egito,
Vocês não vão viver o mesmo cenário de escravidão que já viveram. Mas vocês vão ter um outro rei sobre vocês. A Assíria vai dominar sobre vocês porque vocês se recusam a se converter. E ele começa a falar sobre todo o cenário de destruição por conta do capricho do povo. E ele diz que esse povo, por mais que seja orientado a buscar o Senhor, a adorar o Senhor, esse povo prefere não fazê-lo. E diante de tamanha obstinação, o Senhor não tem outra coisa a fazer. O verso 8 que nós lemos, a pergunta do Senhor retórica é: o que é que eu faço com você? Qual é o castigo que eu preciso fazer para você entender? Cita aqui duas cidades que a gente acabou de ler, duas cidades que foram destruídas como Sodoma e Gomorra naquele mesmo contexto. Ele disse: eu devo fazer com vocês essa mesma coisa? Eu devo dizimar vocês da face da terra? É isso que eu devo fazer com vocês? Eu fico lendo esse texto e escutando um tom de voz como um pai repreendendo um filho quando já esgotou a paciência, ele não sabe mais o que fazer. E ele diz: eu faço o que com você agora? É o que eu faço? Há pouco tempo atrás eu ouvi de uma mãe dizer: pastor, não sei mais o que fazer. Se eu bater mais, eu acho que eu vou matar. Não sei o que fazer. E era dessa mesma forma que Deus estava olhando para o seu povo. O que é que eu faço com você? Como é que eu posso agir com você? Só que o nosso Deus não é o homem. Não é um Deus que disciplina em ira. Não é um Deus que busca no rancor a sua forma de disciplinar, na sua raiva. Pelo contrário, o seu coração está cheio de compaixão. A compaixão se acendeu no Senhor. E o último verso que nós lemos, ele deixa claro que ele não vai agir com ira porque ele é um Deus santo no meio desse povo. Ele não é como o homem. E ele cria então um novo jeito de arrebanhar o seu povo. Um novo jeito de cuidar do seu povo. Diante do castigo que esse povo haveria de sofrer, Israel, enquanto nação naquele contexto, deixaria de existir. Mas de uma maneira escatológica, ele traz um novo tipo de juízo. Verso 10, 11 e 12 para a gente terminar. Diz assim: andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os seus filhos, tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. Eu os farei habitar em suas próprias terras, em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. De uma maneira escatológica, nós entendemos que haverá um tempo em que o castigo de Deus, a disciplina do Senhor, será estabelecida de uma outra forma. E agora, desde o tempo neotestamentário, nós não temos mais um povo de etnia que pertence ao Senhor. Nós temos um povo espalhado na face da terra, que quando o Senhor chamar, virá de todos os lugares. De todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças. O Senhor chamará e esse povo se voltará a Ele. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que não seria mais necessário agir com um rigor para com um povo, porque o seu povo não seria mais pertencente a uma linhagem humana, mas esse povo seria pertencente a uma nova filiação. A promessa que nós encontramos no livro de Oséias é que um dia o Senhor voltará bramando como um leão, e os seus filhos, com coração cheio de temor e tremor, se voltarão para Ele.
virão de todos os lugares. O texto que inicia falando do Senhor chamando os seus filhos de uma maneira doce. E cada vez que Ele chama os seus filhos, começam a caminhar para mais distante, termina dizendo que Ele não vai mais chamar da mesma forma que chamou o povo de Israel do Egito. O texto começou dizendo que Ele chamou o povo do Egito e o povo se distanciou. Mas terminou dizendo que no final Ele vai rugir como um leão. E os seus filhos virão. É Deus falando que age com amor, mas tem autoridade de pai. Sabe quando o pai chama uma vez, filho, e o filho não vem? Ele chama a segunda, e o filho não vem? E do nada vem um grito, e aí o filho sabe que não tem para onde fugir, que chegou a hora de se apresentar? É isso. Haverá um momento em que o Senhor vai rugir. E até aqueles que estão dispersos, aqueles que estão desviados, afastados, ouvirão a voz do seu Pai e se voltará para Ele. A disciplina do Senhor é fundamental para a nossa jornada. Não tem como a gente viver sem nunca ser disciplinado pelo Senhor. Faz parte da pedagogia divina. Mas a resposta que nós temos nesse texto é que o amor do Senhor é insistente. E se você não ouvir, Ele não vai parar de clamar. Ele vai clamar até ser ouvido. Ele vai insistir no seu amor. Queria te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. E eu queria te convidar a colocar a tua vida diante do Senhor, olhando para a tua história e tentando encontrar os cuidados de Deus para com a tua vida. A forma como o Senhor tem te tratado. A forma como o Senhor tem te cercado de amor e cuidado. O texto nos fala sobre um Deus que chama com carinho seus filhos. E talvez você esteja aqui hoje, tenha ouvido a voz do Senhor, mas não tenha obedecido, não tenha se voltado para Ele. Eu quero te dizer que o Senhor, de uma maneira insistente, Ele continua falando contigo. Eu não sei qual é a última oportunidade que o Senhor vai nos dar. Não sei quantas nós temos. A única certeza que eu tenho é que o amor de Deus é um amor obstinado. O amor de Deus é um amor insistente. E vai chegar um tempo que não terá como você fugir. E a minha oração é que hoje você possa ouvir a voz do Senhor e se voltar para Ele, agindo de uma maneira diferente da do povo de Israel. Para que o teu desfecho também seja um desfecho diferente desse povo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque mesmo diante dos teus castigos, o Senhor age com bondade e amor. Mesmo diante da tua disciplina, Pai, nós podemos desfrutar da tua compaixão, da tua graça. Queremos te pedir perdão, Pai, pois não percebemos quantas vezes o Senhor tem nos ensinado a andar, quantas vezes o Senhor tem nos colocado em seus braços, e temos agido de maneira displicente, sem reconhecer, Deus, que é o Senhor cuidando da gente, o Senhor promovendo cura em nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado uma terra fértil para plantar. O Senhor tem nos dado boas sementes para plantar. Mas queremos te pedir perdão, porque às vezes negligenciamos essa terra e essas sementes e plantamos aquilo que é mal. Mas queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor possa mudar
possa mudar essa colheita cruel. Que possamos, ó Deus, mais uma vez colocar a mão no arado e trabalhar melhor a terra que o Senhor tem nos confiado. Que possamos, ó Deus, encontrar, Pai, em tempo hábil, uma nova colheita. Uma colheita, Pai, de paz, de esperança, de bondade. Nos ensina, Deus, nos ensina a viver em obediência a Ti. Nos ensina, Pai, a viver em intimidade contigo. Nos livra, Deus, da idolatria. Nos livra, Senhor, da altivez, da arrogância, do egoísmo. Que possamos, ó Deus, viver em dependência total do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. No nome santo de Jesus. Amém.